vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Boa noite, graça e paz a todos que estão em casa nos assistindo. Mais uma vez estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, para prestar nosso culto racional e juntos louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Eu convido você a abrir tua Bíblia no Salmos 51, para que juntos nós venhamos fazer a leitura da palavra e que nós venhamos depositar
nossa confiança essa noite no altar do Senhor. Amém? Salmos 51, 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei. E fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. E tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Aí você pula para o 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Esse salmo, Davi aqui fala nesse salmo, relata aqui o arrependimento que ele teve. Aqui relata sobre o pecado que ele cometeu, com Betseba. E Davi, ele quando foi confrontado ali pelo profeta Natã, Davi, ele entendeu, ele foi tocado pelo arrependimento genuíno e ele buscou a presença de Deus. Ele entendeu o quanto ele precisava do perdão de Deus, o quanto ele precisava se derramar na presença do Senhor. E aqui ele fala, no versículo 10, ele pede um coração puro, que até então ele estava reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a queda, e ele reconheceu quanto pecou contra o próprio Senhor. E ele pede um coração puro, um espírito estável, e ele pede que o Senhor devolva a alegria da sua salvação. Que nós venhamos nessa noite, no nome de Jesus, reconhecer a nossa condição de pecador que somos e buscar a presença do Senhor, certo de que Ele nos ouve, certo de que Ele nos perdoa e que Ele nos ama. E que, acima de tudo, Ele tem prazer naquele que reconhece que peca, mas que precisa do Senhor e que o Senhor está pronto para nos perdoar, para nos purificar e nos abençoar. E o Senhor tem nos abençoado, irmãos. Dia a dia, nós recebemos as bênçãos do Senhor, o consolo do Espírito Santo nas nossas vidas. Que nós venhamos verdadeiramente depositar nossa confiança no Senhor e colocar nosso coração no altar do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós nessa noite queremos nos colocar, Senhor, nos posicionar diante do Senhor, Pai, com um pedido de perdão, porque nós sabemos, Pai, que assim como Davi, ele cria no Senhor, ele servia ao Senhor, enfrentou grandes batalhas ali com seu exército, obedecendo ao teu chamado, mas um dia ali Davi, ele caiu e ele pecou. Mas um dia, Senhor, o Senhor com compaixão e misericórdia mandou aquele profeta ali para confrontar Davi no seu pecado, e Davi reconheceu o quanto havia pecado, o quanto ele precisava se redimir com o Senhor. Que venha ser assim, Senhor, na vida de cada um de nós, na vida daqueles que nos ouvem, na minha vida, que nós possamos, Pai, nos quebrantar diante da Tua Santa Presença, reconhecer a nossa condição de pecador e que nós venhamos colocar, Pai, a nossa vida no Teu altar nessa noite, te pedindo, querido Espírito Santo de Deus, que o Senhor traga alegria nos nossos corações,
a alegria de te servir, a alegria de um arrependimento pleno diante do Senhor, a alegria e a certeza de saber que nós servimos a um Deus santo, santo, que nos convida a sermos santos. Só com a tua ajuda, Senhor, nós podemos ser santos. Só com a tua intervenção é que nós poderemos, Pai, alcançar uma vida de santidade, uma vida redimida ao Senhor, uma vida de arrependimento genuíno. Traz na vida da tua igreja, Pai, arrependimento genuíno e o desejo de te servir com alegria, o desejo, Pai, de andar contigo, o desejo de ler as Escrituras Sagradas, de orar ao Senhor e a certeza e a convicção de que nós temos um Senhor que é Senhor da nossa vida, que é quem tem nos ajudado nessa peleja, Pai, onde nós enfrentamos dificuldades, onde cada um de nós, Pai, temos as nossas limitações, mas nós sabemos que tem o teu braço forte que está conosco. Por isso, Pai, nessa noite, eu quero te agradecer, junto com aqueles que nos ouvem nessa noite, que seja um culto onde nós venhamos, Pai, desfrutar da tua palavra, da tua presença, do teu amor. Pai, vem, Pai, nessa noite, nos ajudando. Vem falando, Pai, com cada ouvinte da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço também, Senhor, pelos levitas que vão conduzir esse culto também, conduzir o teu povo, Pai, a adorar-te, a te louvar. Que o Senhor derrame da sua graça sobre cada um deles. Que o Senhor derrame da tua unção. Que cada um deles sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus, levando, Pai, eles a te adorar em espírito e em verdade. Que quando cada ouvinte assistir esse culto, Pai, sejam também automaticamente tocados pela atuação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Essa é minha oração nessa noite e é em nome de Jesus Cristo, Pai. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. No início eras a palavra, o com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso
esse nome é. mais forte que tudo é, poderoso Esse nome é o nome de Jesus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos continuar adorando ao Senhor agora através da reflexão da sua palavra. Abre comigo a tua Bíblia no livro do Apocalipse, o livro da Revelação. No capítulo 3, nós vamos ler do verso 14 até o verso de número 22. Amém? Abre comigo, acompanha a leitura. Apocalipse, capítulo 3, no verso 14 ao verso 22. Diz assim a palavra do Senhor, verso 14 do capítulo 3 da carta do Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Verso 18. Aconselho-te que, de mim, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai
no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, é um texto que o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele recebe a revelação da parte de Deus e escreve 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. E nós vivemos, irmãos, um dia em que estamos passando por um momento de esfriamento espiritual nas igrejas. Resultado da infiltração do mundo que adentra a igreja e faz com que o secular se torne comum à igreja, e assim com isso as pessoas buscam mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, onde a palavra dele manda que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Mas com o secularismo entrando dentro da igreja, e o inimigo das nossas almas, ele tira das pessoas o prazer, a alegria de estar inserido no corpo de Deus, que é a igreja. E a cada dia nós vemos que as igrejas se distanciam de verdades bíblicas, pregam ensinamentos que muitas vezes distorcem o ensinamento verdadeiro da palavra, pregam ensinamentos que muitas vezes agrada o ego, massageia o ego, resolve problemas materiais, finança, a saúde, e o principal e o mais verdadeiro que deveria ser ensinado, que é a palavra de Deus, ela fica em segundo plano, ela fica em segundo lugar, e a igreja vai se distanciando das verdades bíblicas. Isso não é um privilégio nosso, isso não é apenas agora, isso por toda a história da igreja, e quem estuda a história da igreja vê que, dado o momento da igreja, sempre a igreja passa por situações, por circunstâncias, por adversidades, e isso vai distanciando as pessoas das verdades bíblicas. O texto que nós lemos, permanece com a tua Bíblia aberta, ela fala dessas 7 igrejas. E todas as 7 igrejas da Ásia, elas foram arrancadas da terra. Naquela região que hoje é a Turquia, você não encontra mais presença da igreja. E eram 7 igrejas atuantes, fervorosas, onde havia nas 7 igrejas os dons espirituais, havia nas 7 igrejas a manifestação do Espírito Santo. E mesmo assim, nós encontramos as falhas, e Deus fala para João de uma série de acontecimentos que iriam marcar a história dessa igreja, e João fala para essas igrejas, para que elas viessem a se consertar, a voltar para o trilho. Essa é a palavra original no concerto lá, é voltar para o trilho novamente. E tanto Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, elas não deram atenção devida às cartas recebidas. Essas cartas que João escreveu, cada uma tinha como conteúdo instruções para a igreja, advertências para a igreja, edificação para igrejas que são tão atuais para nossos dias hoje, são aplicáveis para nossos dias atuais, porque vivemos o mesmo esfriamento das igrejas da Ásia Menor. Valores são colocados como mensagem fundamentais dessas cartas. Jesus ama, Jesus cuida, porém ele repreende e ele condena o erro. Jesus recompensa a fidelidade, porém ele castiga a desobediência. Jesus ele mostra nas cartas o padrão para a verdadeira condição espiritual, e não é isso que nós vemos como resultado. E Jesus mostra nessas cartas que o inimigo das nossas almas,
iria atacar de forma frontal a igreja, de forma frontal os cristãos e de forma muito severa, a ponto de tirar essas igrejas que viviam abastecidas com ensinamentos bíblicos, viviam abastecidas com os dons espirituais, porém não prestaram atenção às cartas. E o que é que Cristo aprova? Como que ele recompensa? Como que ele reprova? E como que ele castiga? São as questões abordadas por João nessas 7 cartas. E João usa uma técnica que era muito usada como método de ensino, que era perguntas e respostas. Nas cartas, João faz sempre isso e usa essa técnica de ensino de perguntas e respostas. E João mostra aqui uma tendência natural das igrejas para esse esfriamento que viria por vir, estaria muito perto de acontecer e que com isso haveria o declínio espiritual dessas igrejas. E João mostra como evitar a decadência dentro da igreja, e Deus, através de João, faz alerta a essas 7 igrejas. É tanto que você vê que sempre que ele termina a carta, ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E os ensinamentos de João nessas 7 cartas são aplicáveis, irmãos. São atuais para nós hoje como igreja. Você vê que essas 7 igrejas, elas estão hoje inseridas nas nossas igrejas. Você vê que o contexto em que viviam essas 7 igrejas, até hoje, nós vivemos da mesma forma. Recebemos as instruções que essas igrejas receberam, não deram a devida atenção, por isso que hoje você não encontra mais. E se você for nessa região, que é a Turquia, você vai encontrar apenas destroços, ruínas do que seriam igrejas fortes, abastecidas. E uma questão importante sobre essas igrejas, irmãos, é que nós precisamos desconstruir a ideia de que a igreja é algo fora de nós. E é esse um dos maiores erros nossos. Muitas vezes nós nos referimos à igreja como se a igreja fosse algo fora de nós, como se fosse um outro filosófico. Sempre nos referimos à igreja como se a igreja estivesse do outro lado e você estivesse do lado de cá e a igreja do lado de lá. E isso precisamos desconstruir, porque a igreja somos nós. A igreja somos nós. Nós frequentamos um ambiente, um espaço construído de tijolo, de cimento, cerâmica, telha, ventilador, mas isso não é a igreja. A igreja é eu e você. E nós precisamos desconstruir essa ideia que muitas vezes ela foi formada dentro de nós e por isso que muitas vezes as pessoas perguntam e falam: eu estou bem, mas a igreja está mal. Ah, como está a tua igreja? Eu estou bem, mas minha igreja está fria, ou está esfriando, ou diminuiu de membresia, ou aumentou de membresia, como se fosse algo fora de nós. Eu estou mal e a igreja está bem, ou eu estou bem e a igreja está mal. Isso é errado. Isso está errado. Por quê? Porque a igreja somos nós. Isso nós precisamos desconstruir. Se referir à igreja como sendo algo de fora, isso é mentira. A verdade é que a igreja é eu, você, a igreja somos nós. Não tem como tirar a igreja de dentro de nós. Não tem como ser igreja e não estar intrinsecamente envolvido dentro do mesmo sistema, como comunidade, como unidade, como corpo, como família. Não tem como uma igreja ser avivada e eu não ser avivado.
Não tem como eu ser avivado e a igreja não ser avivada. Nós formamos a igreja. Se é fria, é porque nós somos frios. Se não é avivada, é porque eu não sou avivado. Se não é fervorosa, é porque eu não sou. Porque você não é. Porque nós não somos. Porque a igreja somos nós. Não tem como a igreja ser cheia do Espírito Santo e você não ser cheio do Espírito Santo. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo e a igreja não ser cheia do Espírito Santo. Porque a igreja somos nós. É isso que a igreja do Apocalipse, ou as igrejas, do Apocalipse, nos ensina. Você voltar um pouquinho para o capítulo 2, você vai ver que a primeira carta é endereçada à igreja de Éfeso. Quem era essa igreja? Éfeso era uma cidade das mais importantes daquela época. Paulo serviu como pastor nessa igreja por 3 anos. Plantou a igreja. Era uma igreja que era fundada e fundamentada no ensino da palavra. Para você ter ideia, Paulo, quando saiu, deixou Timóteo. Timóteo, quando saiu, deixou João. Você vê que essa era uma igreja forte. Quem não queria ter Paulo como pastor? Quem não queria ter Timóteo amado, o servo amado, o fiel escudeiro de Paulo como pastor? Quem não queria ter João, o discípulo amado, aquele que encostava a cabeça no ombro de Jesus? Quem não queria ter esse cara como pastor? Todos nós queríamos. E essa era uma igreja forte. Éfeso era uma igreja forte na doutrina, tinha ensino, era uma igreja forte no trabalho, era uma igreja trabalhadora. O texto fala que era uma igreja fiel, porém, perdeu a essência do Evangelho. Éfeso perdeu a maior bandeira do Evangelho, a maior bandeira da pregação, se torna uma igreja estéril, fria, espiritualmente, ela perde a capacidade de amar. Por isso que o texto fala que ela ficou, e a repreensão de Jesus era para que ela voltasse ao primeiro amor. Sabe o que é isso, irmão? Isso é, se pudéssemos comparar, essa igreja é tipo uma esposa que não trai o marido, que não sai de casa, que não abandona o lar, porém essa esposa não devota mais amor pelo seu marido. Essa esposa não devota mais amor pela sua casa, pelo ambiente da família, pelos filhos. Ela se torna uma pessoa fria, indiferente, absolutamente perdeu o amor. Uma igreja forte, que teve Paulo, Timóteo e João, ensino tinha, pregação da palavra tinha, mas no capítulo 2, do verso 4 e o verso 5, você vai ver: tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Você vê que era uma igreja que precisava voltar à essência do Evangelho, que era o amor. E hoje não é diferente. Temos muitas igrejas na mesma situação dessa igreja de Éfeso. Mas na frente um pouquinho você vai encontrar a igreja de Pérgamo. Era uma igreja que tinha um alto nível de crentes comprometidos. Era uma igreja fiel, trabalhadora também. Eles eram levados ao martírio e não negavam o nome de Jesus. Morriam, eram martirizados e não negavam. Porém, havia dentro dessa igreja pessoas que não resistiam às tentações. Eram os que ouviam o conselho de Balaão. Lembra lá quem foi Balaão? Balaão é aquele cara que deu conselho a Balaque e levou todo o povo de Israel ao pecado da prostituição em Moabe. E havia dentro dessa igreja pessoas que ouviam conselhos de Balaão.
Mesmo sendo uma igreja forte, comprometida, com crentes fiéis, eles não tinham mais força de resistir ao pecado. E hoje não é diferente, irmão. Hoje não é diferente. Dentro das igrejas, existe aqueles que dão e emprestam seus ouvidos a Balaão. E ouvem conselhos como Balaque ouviu de Balaão. E por conta disso, o povo de Israel pecou contra Deus em Moabe. Você vai mais na frente um pouquinho, você vai ver a situação da igreja de Tiatira. Era uma igreja que trabalhava muito. Era uma igreja que prestava muita atenção ao trabalho, porém, não vigiavam. Faltava vigilância para essa igreja. Jezabel seduzia as pessoas à imoralidade sexual, à idolatria. E você vê no capítulo 2, no verso 19 até o verso 25, que o problema dessa igreja de Tiatira era que ela era trabalhadora, porém não vigiava. Orava pouco, lia pouco, não vigiavam. E aí Jezabel entra e a igreja ela é dividida, e havia dentro da igreja aqueles que vigiavam e os que não vigiavam. Eram dentro da igreja os que eram fiéis a Cristo, a sã doutrina, e havia dentro da igreja os que davam ouvido e seguiam os conselhos de Jezabel. E assim, cada igreja, irmão, das 7 igrejas da Ásia, cada uma tinha suas peculiaridades. Cada uma tinha suas virtudes, seus valores, cada uma tinha suas características positivas e negativas, e eu queria me referir hoje a Laodiceia, que é o texto que nós lemos no capítulo 3, do verso 14 até o verso 25. Então, irmãos, cada igreja tinha a sua peculiaridade. Cada igreja tinha características positivas, negativas, cada uma tinha seus pontos que lhe levavam ao ambiente espiritual mais perto de Deus, mas da mesma forma, cada uma tinha seus erros, seus acertos, e eu queria me referir hoje à igreja em Laodiceia, capítulo 3, do verso 14 ao verso 22, que foi o texto que nós lemos no início. A título de informação, apenas de introdução sobre Laodiceia, Laodiceia era uma cidade importante na Ásia Menor, porém ela tinha 3 características principais, que o texto fala dessas 3 características, e eu queria falar para você. Ela era o centro bancário da época, muita movimentação de dinheiro, muita circulação de mercadoria e de dinheiro em Laodiceia. Ela era uma região que produzia uma lã especial, que era a lã preta. As outras regiões produziam, e a sua maior produção eram de lãs brancas, porém Laodiceia produzia uma lã especial, que era a lã preta. A terceira característica é que Laodiceia produzia e tinha uma plantação, tinha uma grande plantação de uma fórmula de colírio, e dessa plantação se fazia o colírio. E isso tornava essa igreja, essa cidade, uma cidade soberba, orgulhosa, de nariz em pé. Era uma cidade muito soberba, a ponto de o texto dizer, João escrever, que ela falava assim, de nada tenho falta. Percebe lá, no verso 17, o texto fala, de nada tenho falta, nada faltava, porque havia dinheiro, havia muita movimentação, havia muitos recursos na cidade, porém era uma cidade soberba. E a cidade de Laodiceia era uma cidade próspera economicamente, e isso o texto nos deixa muito claro. Suas plantações de lã tornava Laodiceia uma cidade do centro da moda. Estava no circuito da moda da época. A sua lã era exportada, ela tinha um alto valor, ela era muito valorizada naquela época.
Laodiceia era cercada por minas de ouro. Então, muito recurso, muito ouro, muita joia se produzia nessa cidade. Joias eram produzidas de grande quantidade e isso trazia para a cidade recursos, prosperidade. E sem contar com a questão de que Laodiceia tinha essa planta, que era da planta extraído um líquido que era usado para um colírio. Então, ela era uma cidade importante. Porém, percebe comigo, volta lá para o texto, olha o que é que a carta diz para essa igreja no verso 17. Acompanha comigo aí. Ela começa mostrando que essa cidade era uma cidade soberba. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí você vê lá agora, e não sabes que tu és pobre, cego e nu. A minha tradução fala desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eram 3 fontes de economia para a cidade que trazia riqueza, prosperidade. Era a riqueza do ouro, a moda da prata e a medicina desse colírio. Então, outra característica que a Bíblia fala sobre essa cidade é a questão da água. Quando ele diz lá, porque tu não és quente, nem és frio, tu és morno. E por quê? E qual é o entendimento sobre isso? Laodiceia era cercada por 2 cidades, Hierápolis e Colossos. E de Hierápolis tinha fontes térmicas, que era usada na época para tratamento. Então eram fontes térmicas usadas na medicina como um tratamento de problemas de saúde. E Colossos era a cidade mais alta, de onde era abastecida das montanhas, quando esfriava e a água descia das montanhas para Laodiceia de forma fria. Era água potável, pronta para o consumo. Então Laodiceia tinha fonte de águas vivas. E isso valorizava a cidade. Quente, a medicina, fria, consumo. Então, o texto fala que ela era uma cidade abastecida através de tubos trazidos das águas térmicas e também das águas de Colossos, águas potável, pronta para o consumo. Porém, a água chegava em Laodiceia de forma que se misturava e estava imprópria para o consumo. Quem tomava da água que se juntava a quente e a fria, a água tornava-se morna. E se você tomar água morna, dá ânsia de vômito. Por isso que o texto fala lá, e Cristo pede para que essa igreja seja ou quente, pronta para o consumo, para a medicina, para trazer cura, ou então fria, que estaria pronta para o consumo, para refrescar, porque era água potável. Não poderia ser água morna. Você ou é quente, ou você é frio. Porque se juntar, não pode ser usada para o consumo. E a igreja estava dentro desse contexto. A igreja de Laodiceia absorvia valores da cidade, orgulho, a riqueza, a fama, a prosperidade financeira, e a igreja estava inserida dentro desse contexto, e Laodiceia, ela absorvia, substituía valores eternos com valores da cidade. A riqueza, a soberba, o orgulho, o ouro, a moda, a ciência. E a igreja, o texto diz que a igreja perde o mais importante, que era o testemunho de vida. E é nessa hora que Jesus manda que João fale verdades fortes e profundas para essa igreja. Volta para o texto e eu vou ler agora o verso 17 e o verso 18 para você entender o que é que
Jesus manda que João trate de forma séria com essa igreja. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que tu és, na verdade, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Agora, olha o verso 18. Aconselho-te, aí Jesus fala para a igreja, o meu conselho para você é que de mim compres ouro, mas não é o ouro que você extrai das minas, não é o ouro que traz para vocês riqueza, benefícios materiais, não. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, na verdade, não de bênçãos materiais, mas agora o texto está falando para que vocês sejam uma igreja rica espiritualmente. Aconselho de que compre de mim o ouro provado pelo fogo, para que de fato vocês sejam ricos. O texto continua e fala, e vestes brancas, porque o orgulho era a veste preta, da lã preta que era produzida. O texto fala, e compre também de mim vestes brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. E o texto finaliza no verso 18, e unja os teus olhos, mas não com o colírio que você produz, um colírio espiritual, e que unja os teus olhos, para que de fato vocês vejam. Interessante, irmão, que Laodiceia vivia cocheando em dois pensamentos, transitava entre os valores do mundo com os valores de Deus, valores terrenos com valores eternos, e Deus não queria que elas ficassem dessa forma, que aquelas pessoas continuassem daquela forma. A carta diz, ou você é 8 ou você é 80. Ou você é quente ou você é frio, no meio, em cima do muro, não pode ficar. Aí Deus, no verso 18 ainda, ele começa aqui do verso 18 até o verso 20, a carta tem uma caminhada para o conserto. Aqui, Deus começa a mostrar, através de João, nessa carta, o caminho para que Laodiceia voltasse ao trilho, voltasse a ser a igreja que deveria ser na época. E ele fala da riqueza, mas não é uma riqueza vinda do ouro que você produz, que você extrai das minas. Ele fala das vestes, mas não seja uma veste preta que vocês dão tanto valor. Pelo contrário, eu quero que vocês sejam vestidos em vestes brancas, fazendo uma alusão à limpeza, à pureza, mas isso é espiritual. E agora que vocês vejam, mas não que vocês vejam porque o colírio de vocês curaram seus olhos, não. Para que vocês vejam, mas essa visão aqui é espiritual. E a carta pede e faz para essa igreja uma advertência: não sejam mornos. A mornidão não pode acontecer no meio de vocês. Vocês não podem cochear em dois pensamentos. Compre de mim, extraia de mim, e não das minas um ouro, para que de fato vocês sejam verdadeiramente ricos, mas ricos da graça de Deus, ricos das bênçãos espirituais, e não do que o ouro, do que o dinheiro pode comprar. Essa é a advertência de João para essa igreja. Vocês precisam agora serem curados aos olhos de vocês, mas que seja uma cura espiritual e não produzida pelo colírio que vocês arrancam das plantas, que vocês plantam e que dá tanto orgulho para vocês. Vocês precisam, de fato, viver e serem curados espiritualmente. De nada tenho falta, de nada sentimos falta, mas de fato vocês são cegos, pobres e nus. A igreja de Laodiceia, irmão, existe até hoje. Essa igreja até hoje existe. Dentro das nossas igrejas.
Essa igreja de Laodiceia e suas características, a igreja física não existe mais, mas suas características, como diz o texto, ainda até hoje prevalece no meio do povo de Deus. Do povo que se diz um povo escolhido, que de fato somos e fomos comprados, mas dentro de nós ainda existe. Olha o que diz o verso 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse é o convite, irmão. Esse é o convite de Jesus para mim hoje. Esse é o convite de Jesus para nós como igreja hoje. Laodiceia era uma igreja que o orgulho impediu de que elas vissem que de fato elas eram pobres, cegas e nu. O orgulho impediu que elas abrissem a porta, arrancassem a trava que estava impedindo. E João finaliza e diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo. Esta promessa é para a mesma igreja dos nossos dias. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E ele fecha a carta para mim e para você hoje. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus, irmão, quer ser Senhor das nossas vidas. Deus quer ser o Deus da igreja. Você não deve e não pode jamais pegar e se apoiar na fé do seu irmão, e muito menos na fé do seu pastor, e muito menos no bigu da fé das pessoas. Não, Deus quer ser Deus na sua vida, Senhor na sua vida, mas muitas vezes o orgulho impede, a soberba impede, a falta de comunhão, como tinha lá em Éfeso, o primeiro amor se perdeu. Como todas as cartas que eram igrejas formadas, fundamentadas nas santas e preciosas doutrinas, eram doutrinas bíblicas, mas ao longo do tempo, ao passar do tempo, se perderam, e hoje não é diferente. Deus quer, irmão, o primeiro lugar na nossa vida. Deus quer ser o primeiro. Deus quer ser o Senhor da igreja. Não deixe com que a soberba, a riqueza, o orgulho, como foi a destruição de Laodiceia, seja a nossa hoje como igreja. Deus quer apenas que nós, como igreja, abramos nosso coração. Abra a porta. Ele quer entrar, Ele quer cear junto, Ele quer participar junto, Ele quer trazer alegria espiritual, fervor espiritual, bênçãos espirituais, dons espirituais. E o que impede é hoje o mesmo que impediu essas igrejas. A igreja de Laodiceia foi tirada da terra, assim como todas as outras, porque não se arrependeram do pecado, da soberba, do orgulho, da altivez. Nós somos, irmãos, altamente dependentes de Deus. Na proporção que nós vamos conhecendo as Sagradas Escrituras, quanto mais você conhece a Bíblia, mais você se torna e deve se tornar dependente de Deus. Consciente de que Deus é tudo na sua vida, é dele que vem o teu sustento, é dele que vem a tua vida, o fôlego de vida, a força para trabalhar.
Não é da tua força, não é do teu intelecto que vem, é dele que vem o suprimento. É Deus que abastece a nossa despensa. O prato, ele nunca vai deixar que esteja vazio, porque a mesa sempre vai ter. Porque é ele que manda, é ele que provê todos os dias. Então deixemos de ser prepotentes, orgulhosos, altivos, soberbos, como era essa igreja. Deus quer ser, irmãos, o Senhor dessa igreja. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus sobre nós derrame da sua graça, do seu amor. Que tenhamos a consciência de que a cada dia Ele deve ser adorado no meio de nós. A cada dia Ele deve ter o primeiro, a primazia no nosso meio, na nossa igreja, nos cultos, nas orações, nos momentos de comunhão. Voltaremos a nos reunir de forma presencial, com restrições, com cuidado, mas que Ele seja, irmãos, adorado neste lugar, porque é dele, por Ele e para Ele. E estamos aqui fazendo o papel de seus servos. O Senhor é Ele. Quem ordena, quem decreta e quem determina é Ele. Amém? Queria te convidar a fechar os teus olhos. Curvar a tua cabeça. Talvez hoje seja um dia que nós, na nossa oração final, precisamos pedir perdão. O que impede que você seja uma igreja fervorosa não é o teu irmão, não é a pessoa que senta perto de você nos cultos. É a tua atitude para com Deus. E muitas vezes é isso que eu preciso mudar, que você precisa mudar, que nós como igreja precisamos mudar para sermos uma igreja relevante nesse lugar. Vamos orar. Fecha teus olhos. Pai, te agradecemos, Pai, porque temos as 7 cartas direcionadas a 7 igrejas, com advertência, com conselhos, mostrando virtudes, mostrando valores, mas também mostrando defeitos, mostrando o positivo, mas também mostrando o que havia de negativo dentro delas. Mas todas elas receberam o mesmo conselho: volte, retorne, se conserte, volte ao trilho, porque senão serão arrancadas. E de fato essas igrejas foram arrancadas. Mas suas características até hoje prevalecem dentro das nossas igrejas. Nos ajuda, Deus, a arrancarmos de dentro de nossos corações a soberba, a altivez, o orgulho, de tirar de nossa mente o conceito errado de que a igreja é algo fora de nós, onde na verdade a igreja sou eu, a igreja somos nós, e se está fria é porque eu sou frio, e se está quente é porque eu sou quente. Se tem problema é porque eu faço parte do problema. Se tem divisão é porque eu faço parte da divisão. Que possamos, Pai, sermos igrejas relevantes, consolidadas nas Sagradas Escrituras, na sã doutrina, na oração, na comunhão, no partir do pão, como era a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, que se reuniam, que tinham tudo em comum, que dividiam, que compartilhavam, que vendiam suas propriedades para repartir com aqueles que não tinham. O que tinha 2, dava 1 ao que não tinha nenhum. E eles tinham tudo em comum, a ponto de cair na graça, como diz o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42.
eles caíram na graça e o texto diz que todos os dias o Senhor acrescentava almas, vidas se convertiam e passavam a fazer parte daquela igreja. Nos faz, Deus, entender qual o teu propósito para nós como igreja. Nos faz, Deus, compreender qual o objetivo de estarmos nesse lugar e permanecermos nesse lugar. E aqui, Pai, louvar o teu nome, engrandecer o teu nome. E para quê? E por quê? Se não é para ganhar almas, resgatar as vidas perdidas, resgatar os jovens das drogas, da prostituição, da marginalidade, tirar aquelas que estão caminhando para o inferno e conduzir e orientar que vivam uma vida de pessoas dignas de arrependimento, como diz o texto, e caminhamos juntos para o céu. Nos ajuda, Pai, a sermos essa igreja relevante neste lugar. É isso, Pai, que eu te peço, e é em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, irmão. Em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os corpos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Bom, irmãos, eu queria finalizar informando para aqueles que não estiveram na nossa reunião de quarta-feira, dia 21. E nessa reunião ficamos acertados de que nossos cultos presenciais voltarão a partir do dia 8 de novembro. Detalhe, teremos restrições, distanciamento, uso obrigatório enquanto estiverem aqui de máscara. Na portaria vai estar, na frente vai estar álcool em gel, álcool 70. Você, ao entrar, as cadeiras, o ambiente será higienizado, todos os cultos. E para isso nós tenhamos responsabilidade social, comprometimento social, para termos cuidado conosco e com nossos irmãos. As criancinhas, aqueles pais que não podem deixar em casa, não tem com quem deixar as crianças, que quiser trazer, mas vai ficar no seu colo, pertinho de você. A família pode sentar junto, mas os outros sentam afastados. E outro detalhe importantíssimo,
nossos cultos mudará o horário. Nós não nos reuniremos mais às 19 horas, e sim às 18 horas. 18 horas em ponto, iniciaremos os cultos. E para isso eu conto com a tua compreensão, colaboração, participação, e chegue cedo. Chegue de 6 horas, para a gente iniciar às 18 e terminarmos às 20 horas. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.